Olá pessoal, estamos na aula número 20, abordando a psicologia histórico-cultural. Este é o quarto momento dedicado a esse tema. Nos momentos anteriores nós já estudamos os fundamentos da psicologia histórico-cultural, basicamente a partir do trabalho de Vygotsky, e passamos no encontro anterior, passamos na aula anterior, para a discussão da contribuição da psicologia histórico-cultural para a prática pedagógica, para aquilo, que caracteriza a ação do professor. Os autores que fundamentam esse trabalho são três: o Davidov, o Leontiev e uma parcela do trabalho importante também do professor Manuel Oresvaldo de Moura, professor da Faculdade de Educação, que vai hoje contribuir com seus conhecimentos no finalzinho. Bom, o nosso objetivo hoje é discutir o que seria a tarefa de aprendizagem, a atividade de aprendizagem, a atividade de ensino e a atividade orientadora de ensino. A tarefa de aprendizagem é aquilo que o aprendiz faz, é aquilo que a criança, o jovem, o adulto, o aluno faz. A tarefa da aprendizagem, ela se divide em três grandes momentos, três importantes momentos. Ele faz a análise do material para descobrir uma relação geral. É o que acontece quando nós chegamos num lugar desconhecido, é o que acontece quando nós manipulamos um material desconhecido, é o que acontece quando qualquer aluno se depara com uma proposta, com uma situação, problema apresentada pelo professor. A tarefa da aprendizagem também inclui deduções em busca de relações e conceitos. Então, este aprendiz, este aluno, no momento que se depara com essa tarefa, ele procura identificar aquilo que ele está olhando, identificar o problema apresentado, para fazer algumas deduções e estabelecer algumas conexões com informações anteriores, o que faz, o que só é possível graças à posse de determinados conceitos. E, finalmente, a terceira característica, a terceira etapa da tarefa de aprendizagem é o domínio da construção do objeto por meio da análise e da síntese. Então, sempre que alguém vai efetivamente se envolver no processo de aprendizagem, ele procurará estabelecer, ver o que ele reconhece, estabelecer conexões com elementos anteriores, fazer novos, entre aspas, achados, e fazer uma síntese geral desses achados. Esses achados são possíveis por meio da análise e a síntese é a possível relação entre esses achados. A tarefa de aprendizagem é aquilo que cada um de nós, todos nós fazemos, quando nós nos debruçamos sobre um objeto a ser conhecido, sobre uma situação, problema, mesmo que isso não seja na escola, isso é em qualquer situação da cultura. Mas na escola, essa tarefa de aprendizagem, ela se transforma em uma atividade de aprendizagem. O que é uma atividade de aprendizagem? Uma atividade de aprendizagem, ela nada mais é do que a solução coletiva de um problema comum. Se nós estamos trabalhando com uma teoria que aposta na importância da linguagem, que aposta na importância da interação, que aposta na importância da troca, e do acesso à apropriação da cultura, ou seja, um patrimônio que já pré-existe ao sujeito que está aprendendo, nós pensaremos sempre em atividades coletivas, porque as atividades coletivas possibilitarão a comunicação. É graças à comunicação que aquele indivíduo vai acessar um ponto de vista que até então ele não tinha pensado. É graças à comunicação que aquele indivíduo pode acessar uma outra maneira de resolver o problema que até então para ele não existia. Uma outra característica da atividade de aprendizagem é a troca dos modos de ação. No mesmo sentido que ele pode aprender com o outro também pode aprender com ele. Vamos supor que a atividade seja montar uma maquete. Ele pode descobrir uma forma de ligar dois materiais que o outro ainda não tinha percebido. E este colega, a partir do conhecimento que ele adquire em contato com a primeira pessoa, ele pode chegar a conhecimentos novos. Uma outra característica da atividade de aprendizagem
é que o planejamento individual que cada um de nós faz quando age sobre o objeto, o planejamento age sobre o objeto com o intuito de resolver a atividade, o planejamento individual, ele pode levar em conta as posições, as ideias, os conceitos dos demais. Então, uma atividade de aprendizagem não é cada um faz uma parte. Uma atividade de aprendizagem envolve uma discussão, envolve a apresentação das ideias, que é o planejamento, envolve o intercâmbio entre os participantes. E, finalmente, uma atividade de aprendizagem envolve sempre uma reflexão e uma atitude crítica. A partir do resultado desse processo, os alunos, o professor, podem pensar sobre esse processo e rever os mecanismos que foram adotados para a solução dessa atividade, rever os mecanismos que foram empregados e o resultado desses mecanismos. Pois bem, esta é a atividade de aprendizagem. É a atividade vista do ponto de vista de quem está aprendendo. Mas a teoria histórico-cultural nos apresenta também a atividade de ensino. Vocês devem se lembrar que em aulas anteriores nós enfatizamos a relevância do trabalho na teoria que dá base para a psicologia histórico-cultural, que é o materialismo histórico dialético. Nesse campo teórico, nós somos seres humanos, nós nos tornamos humanos, sobretudo pela nossa capacidade cada vez mais elaborada de alterar o ambiente, de modificar a natureza, de gerar transformações. O trabalho. Então, o trabalho do professor, ele é sempre uma ação intencional de transformar. O que caracteriza a atividade de ensino o professor se caracteriza justamente pela atividade de ensino. Cabe ao professor planejar, organizar, pensar atividades que levem os alunos a se apropriarem dos conhecimentos, a se apropriarem da cultura, se transformarem por meio desse processo. Se nós retomarmos aulas anteriores, vocês verão que na medida em que eu vou me apropriando dos conhecimentos científicos, eu vou me desenvolvendo, eu vou aprimorando as formas, os instrumentos que eu possuo para trabalhar, para alterar a nossa realidade. Pois bem, por isso, baseados nesses conceitos, que os autores defendem a praxis pedagógica. A praxis pedagógica nada mais é do que a reflexão sobre uma atividade, sobre uma ação, sobre as coisas do mundo, que sempre envolverá um conhecimento a ser aprendido, um conteúdo, alguém que aprende, um aluno, e alguém que ensina, um professor. A praxis nada mais é do que a possibilidade que nós, professores, alunos, temos de pensar sempre sobre o processo de ensino e mantermos-nos sempre atentos àquilo que está acontecendo. Então, esse mecanismo de reflexão sobre a prática pedagógica é o que caracteriza a praxis. Pois bem, a atividade do professor é ela que vai gerar a atividade do aluno. Se retomarmos a ideia de atividade de aprendizagem, ela só existe porque é o professor que elabora a atividade de ensino para essa atividade de ensino impulsionar a atividade do aluno. É a atividade de ensino que impulsiona a atividade de aprendizagem, logo a atividade do aluno. Então, esse professor, ele elabora esse processo com antecedência. O professor está sempre um passo na frente do aluno. E o professor está sempre, obviamente, aprendendo com esse mecanismo. Então, esse professor, ao ensinar, esse professor, ao pensar na atividade de ensino e ao verificar os efeitos dessa atividade de ensino na atividade de aprendizagem, esse professor está sempre aprendendo, sempre pensando sobre isso, sempre revendo aquilo, os conhecimentos que ele já possuía sobre o assunto e melhorando esses conhecimentos. É a atividade de ensino, portanto, que vai desenvolver as funções psicológicas superiores. É a atividade de ensino que faz com que o professor se aprimore e a atividade de ensino que, quando passa a ser realizada, se transforma em atividade de aprendizagem, em atividade do aluno, que vai fazer também com que o aluno desenvolva suas funções psicológicas superiores. Acontece que, bem mais recentemente,
Um autor brasileiro, o professor Manuel Orosvaldo de Moura, ele pensou que o processo de ensino, ele envolve tanto a atividade de ensino quanto a atividade do professor. Muitas das coisas que eu já expliquei, eu considerei esses dois elementos. Então, vamos conhecer o que vem a ser a atividade orientadora de ensino. Sempre a partir da psicologia histórico-cultural, sempre a partir dos conceitos que já trabalhamos e principalmente a partir do conceito de atividade de aprendizagem e do conceito de atividade de ensino, foi que o professor Manuel Orosvaldo de Moura, ele cunhou, elaborou essa proposta que agora a gente apresenta para vocês. A atividade orientadora de ensino, ela aposta na mediação na atividade do professor. Então, se vocês lembrarem daquela ideia tão importante na psicologia histórico-cultural, que é o papel da mediação cultural, o papel do signo, o papel do instrumento, é o professor que vai fazer a mediação entre o aluno e o conhecimento a ser aprendido. É esse professor que cuida desse processo. Esse processo é possível graças à atividade orientadora de ensino. O processo de aproximação constante do objeto, ele é estimulado por determinadas situações didáticas, por determinadas atividades que vão permitir ao aluno, cada vez mais, interagir com aquele objeto a ser conhecido e se apropriar das suas estruturas, se apropriar dos seus procedimentos e, com isso, consequentemente, desenvolver cada vez mais as funções psicológicas superiores. A atividade orientadora de ensino, ela é, portanto, uma somatória, uma agregação entre a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem. O que caracteriza o trabalho da escola é a aprendizagem do aluno, mas o trabalho escolar só é possível porque há alguém pensando, organizando e conduzindo a ação didática por meio das atividades de ensino. E como se estrutura uma atividade orientadora de ensino? Da seguinte maneira, o professor elege e estuda os conceitos. E está aí um aspecto bem interessante para a gente pensar, infelizmente, há quem pense que o professor, uma vez formado, não precisa mais estudar aquilo que ele vai ensinar. Nessa perspectiva, é importante que o professor se mantenha estudando, além de ser ele que vai eleger aquilo que vai ser trabalhado, ele se mantenha estudando e sempre aprofundando mais os seus conhecimentos sobre aqueles conteúdos, sobre, portanto, aqueles conhecimentos que serão trabalhados com os alunos. A atividade orientadora de ensino, ela solicita também que o professor organize e recrie esses conhecimentos. Se nós lembrarmos que um conceito importante da psicologia histórico-cultural é a reprodução daquilo que está do lado de fora, internamente reorganizada pelos alunos, as atividades, quando são pensadas pelo professor, elas devem permitir que os alunos recriem internamente aqueles conhecimentos que já existem do lado de fora. Uma outra característica é a organização do grupo de estudantes. É muito importante que esse grupo seja organizado da forma mais heterogênea possível. Grupos homogêneos, ou seja, crianças que estão exatamente no mesmo pé, no mesmo nível de conhecimentos com relação a um determinado conceito, há poucas interações e poucos estímulos para esse grupo. Um grupo que já sabe tudo o que precisa ser ensinado, ou um grupo em que todos têm o mesmo patamar de conhecimentos, será um grupo pouco estimulante para aqueles que estão lá justamente para aprender. Então, na medida do possível, obviamente não estamos falando de unir crianças que escrevem com uma redação maravilhosa com aquelas crianças que não têm os conhecimentos mais elementares do processo de escrita. Na medida em que houver alguma diferença entre elas e que você consiga, professor, você consiga compor grupos em que essas diferenças não sejam muito grandes, esses grupos serão, o processo, a atividade orientadora de ensino terá um resultado mais interessante. Uma outra característica é que o trabalho só é realizado graças à promoção pelo professor. É o professor que cria o trabalho, é o professor que estimula as crianças e é o professor que faz as crianças, jovens e adultos,
perceberem a necessidade de aprendizagem daquilo. Então, o professor vai trazer uma situação do cotidiano, o professor vai pedir para alguém fazer um relato, o professor vai apresentar um filme, o professor vai lançar um debate, ou seja, a atividade proposta, ela precisa criar as condições, criar a necessidade, motivar os alunos para aquelas ações. E, finalmente, a atividade orientadora de ensino, ela solicita também, na proposta solicita, que o professor venha a refletir sobre a eficiência das ações. E aqui não dá para a gente não pensar, é impossível não pensar na avaliação e no papel que a avaliação tem nesse processo. Quando o professor reflete sobre as ações que ele desenvolveu, esse professor está avaliando o percurso, avaliando o seu trabalho, avaliando aquelas atividades. É importante, a partir da psicologia histórico-cultural, que o professor tenha em mente que as atividades que ele faz são bons elementos para avaliar também o processo junto aos alunos. E nesse sentido, o erro ou a falha do aluno não pode ser entendida como uma não aprendizagem. A falha do aluno precisa ser entendida, o erro do aluno precisa ser entendida como uma característica, um momento, uma etapa daquele processo. Então, o professor, quando se depara com uma resolução equivocada ou uma resolução diferente daquela que ele esperava, o professor deve pensar, pode pensar que aquilo, aquele documento, aquela explicação, aquela fala, aquela ideia representa o atual estágio dos conhecimentos do aluno ou do grupo de alunos sobre aquele determinado assunto. Então, é com base nessa resposta dos alunos que o professor pode pensar nas próximas atividades, é com base nessa resposta dos alunos que o professor pode pensar na continuidade do seu trabalho.